Olá, torcedor, seja bem-vindo. Estamos chegando para mais um esporte hoje aqui na Web TV Andradas hoje. E hoje, né, com muita satisfação, nós recebemos aqui Zé Carlos Serrão e o nosso amigo Leandro, né, ex-jogador, o Serrão e ex-treinador, né, passou pelo Rio Branco. Leandro, ex-jogador também, e que fez aí, né, a alegria do torcedor do Rio Branco. É com muita satisfação, Serrão, que eu te recebo aqui no nosso programa para falar um pouquinho, né, da sua trajetória no futebol e também da escolinha de futebol que você montou aqui em Andrade. Seja bem-vindo. Esporte hoje, meus cumprimentos, você, André, toda a sua equipe. É um prazer muito grande poder participar do seu programa, onde você tem uma competência muito grande, já mostrou isso para nós. Obrigado. Temos uma amizade de mais de 30 anos, né? Isso é muito importante para dar continuidade a isso, né? Uhum. E parabéns pelo programa de vocês, estamos à disposição. É evidente que, pela sua pergunta, né, ex-jogador profissional, São Paulo, fui 6 anos titular de São Paulo, seleção paulista, seleção brasileira, né? Como jogador, eu tive uma carreira curta pelo fato de ter sofrido 3 contusões, parei prematuramente, praticamente com 29 anos, aí segui carreira como técnico de futebol no próprio São Paulo, a convite de José Coy, que Deus o tenha, e dei a sequência como treinador da base, 3 meses, depois fui auxiliar técnico do São Paulo durante muitos anos. E estou à disposição das suas perguntas. Tá certo. Leandro, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco aqui. O Leandro, todo mundo conhece na cidade, né, Leandro? Bom, André, para mim é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Saúdo também a todos que nos acompanham pelo canal aí no Facebook. E estamos aqui para poder falar um pouco desse projeto do professor, né? Isso. Dessa escola de futebol aqui em Andradas, um projeto inovador, diferente. E, enfim, estamos aqui para poder bater um papo legal. Tá certo. Serrão, dirigiu aí o Rio Branco, né? Muitas alegrias trouxe para o torcedor, algumas tristezas, né? Algumas derrotas também, mas o importante foi essa sua passagem pelo Rio Branco. E gostou tanto de Andradas, que acabou ficando aqui, criou raiz, né? E montou essa escolinha de futebol aí, que hoje é uma tradição. André, eu cheguei em Andradas para dirigir o Rio Branco, a convite do do Claudio Turati, na época, em 91, né? Depois tive mais 4 ou 5 passagens pelo Rio Branco, né? Há anos atrás, acho que você também fez parte de que fui presenteado, né, por ter sido um dos melhores treinadores que já passaram pelo Rio Branco, das conquistas. É evidente que tivemos derrota, mas muito mais alegria do que tristeza. Foi uma satisfação muito grande, né, dirigir o Rio Branco. E, como você disse, hoje eu sou cidadão andradense, né? Já estou aqui há mais de 17 anos, com a minha esposa Sueli, minha filha Júlia, e dando prosseguimento ao nosso trabalho. Tivemos essa oportunidade, né, de, junto com o Leandro, o William e o Marcelo hoje, o Renan também fez parte do início, né, de inaugurar uma escola no dia 12 de julho de 2022, vai fazer um ano ainda, estamos gatinhando, aprendendo muito, e a nossa escola é diferenciada pelo fato de trabalharmos muito fundamento, né, ter muitos alunos iniciantes. Hoje a gente conta com quase 140 alunos, né? E isso dá uma satisfação muito grande tirar essas crianças da rua, né? E se a gente não fizer um grande jogador, com certeza, com a educação dos pais, dos responsáveis, nós faremos um grande ano. E já tem alguns despontando aí, né, Serrão? Nós tivemos 2 avaliações, vai ter a terceira agora. A primeira foi de São Paulo Futebol Clube, que eu consegui, ao invés de levar 1 ou 2 jogadores a São Paulo, e na época eles vieram aqui através do Palinha, e viram mais de 60 alunos, e tanto o São Paulo como também o Red Bull Bragantino, e cada um dessas equipes levou 3 jogadores, né? Os 3 de São Paulo ficaram uma semana lá, foram muito bem recepcionados, como eu fiquei 23 anos em São Paulo também, né? A facilidade que a gente tem, e infelizmente eles não ficaram, mas é um aprendizado muito grande. Em relação ao Bragantino, 3 jogadores devem voltar, né? Fizeram o teste, foram aprovados, devem voltar por esses dias, e a gente tem agora, aproveitando a sua oportunidade, no dia 3 de junho,
a presença do Pingo, que é observador técnico do Corinthians, que vai ficar aqui durante o final de semana para observar nossos alunos e quem sabe, né, se Deus quiser, algum joga lá no Corinthians. Quer queira, quer não, né, é uma motivação para os garotos que estão ali, né, saber que São Paulo esteve aqui, o Bragantino, agora veio o Corinthians, isso mexe com o garoto, né, Serrão? Mexe com a família, né? O sonho de cada um isso. É um dia ser jogador profissional. Uhum. E quando tem essa oportunidade, que nossos alunos começam de 5 a 17 anos, né? Até 9 anos eles não contratam clube nenhum. E após essa idade eles são observados e podem ser chamados, como tivemos um jogador nessa idade que o Lucas Wallace, que foi observado poderia ter sido melhor aproveitado no próprio São Paulo, mas eles vão ter essa nova oportunidade no dia 3, volto a dizer, o Corinthians vem através do Pingo, que foi um jogador profissional, jogou na Ásia, na Europa, e por incrível que pareça, fui eu que lancei ele no Corinthians, na época que eu fui treinador lá. O fato do garoto ir, por exemplo, que nem esses 3 foram para o São Paulo e retornaram, não quer dizer que não tem potencial. Eles foram lá, passaram, vamos dizer assim, por uma lapidação, né, e continuam aqui na escolinha, né, e é claro, treinando e se aprimorando mais. O Leandro, né, Leandro que todo mundo conhece, gosta do futebol, foi jogador. Eu tive o privilégio, aliás, até, né, de narrar um gol do Leandro lá no Triângulo, né, Leandro? E que gol, né? Que gol. Um gol que mexeu com todo mundo e eu me empolguei na hora do gol. E sempre que eu vejo o Leandro, a gente comenta sobre esse gol. Mas agora, falando sobre essa sua nova empreitada, vamos dizer, né, Leandro? Você que saiu do campo, né, como jogador e agora instruindo as crianças lá. É diferente, mas é muito bom também, né? Com certeza, André. Para mim é uma oportunidade que apareceu. É até engraçado até contar uma história rápida para você ver como é que a vida vai, às vezes vai juntando as coisas. Eu fui lançado pelo professor Serrão aqui no Rio Branco, né? Eu tinha 17 anos. Justamente. No ano de 98. E a vida foi passando, né? Cada um foi tomando rumo, o professor foi trabalhando para fora, voltando para cá, a gente sempre se encontrando. E nesse projeto que ele teve da escolinha, ele estava procurando um professor. E por coincidência, por amigos próximos procurando, ele soube que eu estava já terminando minha formação como educador físico, né? Nessa área, me procurou, sabendo do interesse. Logicamente, eu já entrei nessa área com o intuito de poder trabalhar na formação, né? Isso. Porque é uma maneira que eu encontrei, além de ter feito isso a minha vida inteira, é uma forma que eu quero também, que encontrei de querer retribuir o que o esporte me trouxe. Isso. Ajudando a minha formação como homem, de caráter, né? Proporcionou muitas coisas. E aí, através do convite do professor Serrão, eu consegui também o meu primeiro emprego nessa área. Então, ó, pra você ver como é que é a vida. A minha primeira oportunidade como profissional foi ele que me deu. Foi ele quem deu. E agora também como profissional, né, nesse projeto dele, diferente mesmo, que a escolinha dele proporciona. A gente tem uma comissão muito capacitada, a gente tem um professor exclusivamente para goleiros, para trabalhar goleiros. Maravilha. Agora acrescentamos mais o Marcelo Carlin também, que é um grande profissional também. Então, é um projeto diferente. E com certeza motiva a gente a trabalhar com as crianças, na formação deles, foi como o professor falou. O intuito nosso é formar cidadãos, porque normalmente a gente não sabe, porque o caminho do futebol, o funil ele é muito, muito pequeno. Isso. Então muito poucos vão chegar lá. Mas se a gente conseguir formar desses garotos, formar homens lá na frente, pais de família, bons filhos e bons pais, a gente também dá por satisfeito, não somente formar atletas. E a motivação maior vem por intermédio disso que você citou, né? O Serrão lançou você para o futebol e foi atrás de você para poder compor aí a comissão da escolinha. Exatamente, foi o que a gente sempre comenta, a gente sempre bate papo com os alunos, a gente sempre fala, né? Das situações do professor, com a história que ele tem, ele consegue facilitar o caminho também, porque ele tem portas abertas em vários clubes pela história que ele tem. Perfeito. Então isso também facilita para a gente o trabalho. Você, que nem ele falou, conseguir trazer um observador exclusivamente do São Paulo, do Red Bull, do Corinthians, não é para qualquer um. Então a escolinha tem essa facilidade através de toda a história que o professor tem. E com apenas um ano, né, de atividade. Nem menos, com um pouco de um ano. Menos de um ano, né? Já conseguimos trazer 3 observadores exclusivamente para os alunos da escola. Que maravilha. Isso é muito importante para os alunos, para os pais e principalmente para a nossa cidade, porque quer queira, quer não, infelizmente o Rio Branco parou, mas está aí, uma escolinha do Serrão, né, levando a garotada para fora aí.
Graças a Deus, André, está bombando, né? A Uhum. gente está aprendendo ainda, 8 meses só de escola, né? Nós Isso. estamos gatinhando não, nem nasceu ainda, né? Uhum. Mas o trabalho é sério, é extremamente profissional. A gente não brinca com as crianças, não brinca com os responsáveis que são os pais, Isso. né? A gente erra, como qualquer um erra, e nesses erros nós procuramos Somos melhorar, humanos, né? ouvir os pais, os responsáveis, né, Isso. daquilo que a gente está errando. A gente procura fazer amistosos dentro e fora de casa, não é fácil, né? Porque Isso. tem muito escola que já tem competição e a gente está aprimorando. Por exemplo, no último sábado, nós fizemos amistoso com o pessoal do Jardim, que foi muito bem aceito, Uhum. e foi um espetáculo maravilhoso. O campo do Rio Branco, desculpa, do Clube Campestre, estava lotado, Uhum. né? E então a gente fica muito feliz de poder tirar esses meninos da rua, como eu disse anteriormente, né? Mas antes de qualquer coisa, eu vou falar sobre o Leandro, se me Isso, permite. opa. O Leandro é um filho que a gente Uhum. conseguiu ter, né? Pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, independente de onde eu estava, e quando vinha para Andradas, a recepção que ele fazia para mim, né? Uhum. Comigo, era carinhosa, tanto ele como a própria família. Então, um respeito mútuo, tem uma consideração muito grande, ele também tem por mim. Isso. Então, a gente praticamente está em família, né? Recebemos também o William e o Marcelinho. A gente procura sempre aprender, sabe, André? Isso. Então, é muito importante você ter uma comissão técnica competente, né? Pessoas que são idôneas, que têm um bom relacionamento na própria cidade. Uhum. Então, a nossa escola só tem a crescer E com o apoio de todos vocês. Principalmente quando há reciprocidade, né? Exatamente. Aí a coisa flui e o resultado é sempre satisfatório. Fica mais fácil, né, Leandro? Com certeza, esse carinho mútuo mesmo. Eu acho que a maior virtude que o ser humano deve ter é gratidão. E eu sou muito grato, porque se aquele menino de 15 anos que saiu de casa com 15 anos realizou o sonho de ser um atleta profissional, foi porque alguém enxergou, alguém deu oportunidade, que foi o caso, no meu caso, do professor Serrão. Uhum. E nós estamos ali com a escola nesse intuito de dar oportunidade, proporcionar oportunidade, oportunizar as crianças de poderem realizar o sonho dele através do nosso trabalho, que nem o professor falou, é muito sério mesmo, a gente é bem exigente, a gente cobra bastante. Uhum. E nosso intuito maior é esse, é oportunizar e ajudar na formação, ser parceiro dos pais também. Isso é que é bacana. O Serrão, não era o Serrão o técnico naquele gol teu, não, né? Não era o professor. Não era o Serrão, não, né? ele estava trabalhando já para fora, eu acho. É verdade. Mas conforme o Leandro contou aí, com 17 anos, ele fazia parte da categoria de base, vamos dizer assim, do Rio Branco, né? O Serrão chegou para dirigir o Rio Branco, bateu o olho e falou, opa, esse daí tem futuro. E Leandro foi lá e seguiu, né, aquilo planejado por você, né, Serrão? Ô, André, aproveitando a oportunidade, para Uhum. quem não me conhece profundamente, né? Isso. Só sem crescer em nada, a humildade Não, você está nem na minha precisa pessoa, disso. né? Mas só para lembrar, principalmente aqueles que são São Paulinos, alguns corintianos também, o fato de eu ter, junto com o Cilinho, lapidado Miller, Silas, Sidney, Nelsinho, Só Bernardo, Ronaldão, Adilson, Cafu, todos esses jogadores, né, de mais nome, Visoli, no Corinthians o próprio Pingo, o Kleber, Uhum. Gil, né, vários Só fera. nomes, Rubinho, o goleiro. Então, nomes que a gente teve a felicidade de trabalhar e poder lapidar para lançar no profissional. Isso. E aqui também tivemos outros, como o Guto, o Leandro, O o Ivan. Ivan, vários meninos, né, que Uhum. me desculpe não lembrar de todos agora, que a gente tem a oportunidade. Deus me deu esse dom de ter um grau de observação Uhum. de quando o menino tem talento, né? Para Isso. você, se fosse um time profissional, poder lançar. Mas como a gente não pode lançar hoje num time profissional, que a nossa escola é para fazer alunos, né? Uhum. Fazer atletas, a gente procura trazer os observadores aqui, né? Isso. Para que eles possam levar alguns dos nossos jogadores e oxalá um deles vinga para a cidade de Andrada, será maravilhoso. Com certeza. E a gente costuma dizer que é aquele olho clínico, né? Bateu o olho, a primeira vez que o garoto pegou na bola já dá para sentir alguma coisa, né, Leandro? Com certeza, a gente, através do professor, a gente aprende muito com o professor e também Uhum. aprendemos com os alunos.
E através do professor a gente vai aprendendo e a gente vai notando algumas características do aluno também, porque é engraçado, né, professor? Muitos alunos chegam lá, a maioria tudo chega, eu sou atacante, mas às vezes não tem a característica para atacante. Então, através do professor, a gente vai orientando, ó, você não quer tentar aqui, a gente vai tentar extrair o melhor dele dentro das características dele. E dentro do profissional mesmo, não cortando o Leandro, já aconteceu o caso, né, Serrão, do cara chegar, eu sou atacante, de repente virou goleiro, e vice-versa, não, eu sou goleiro, vai ver, é artilheiro, hoje é centroavante. É porque cada aluno, vamos dizer, da nossa escola, Serrão Soccer, eles têm os seus ídolos. Então tem um que tem vê um atacante, ele quer ser atacante, mas ele não tem característica para ser atacante, ele é mais lento, talvez ele tenha uma observação melhor como zagueiro, ou como um meio-campista, um volante, um meia. Então a gente procura, junto com a equipe técnica, ver a característica de cada jogador e apontar, olha, você vai ter uma condição melhor jogando nessa posição, embora ele não queira. Mas se quiser vencer no futebol, é assim, né? Porque, eu vou dar um exemplo assim, todo mundo na época da minha idade conhece, ou já ouviu falar, o André é especialista nisso, do Gilberto Sorriso. Nossa. Gilberto Sorriso era um ponta direita e foi para São Paulo fazer teste, mas tinha vários pontos direita e faltou um lateral esquerdo. Ele falou, eu sou um lateral esquerdo, e passou a jogar na seleção, jogou no São Paulo titular mais anos do que eu, né? Então isso acontece muito. Você citou um exemplo, uma situação, né? Se não der certo, tem outras alternativas, outras oportunidades. Eu vou citar só um caso que eu já passei para meus alunos e para a nossa comissão técnica. O Cafu foi fazer teste 13 vezes no São Paulo. Um dia ele ia com cabelo vermelho, para disfarçar. E na última oportunidade ele foi aprovado. E hoje, quem não conhece o Cafu, né? Campeão do mundo, capitão. Aquela cena histórica dele levantando a taça. Exatamente, né? Persistente, né, André? A oportunidade chegará para todos. Maravilha. Agora, Serrão, as portas vão se abrindo, né? Haja vista você ter recebido convite também da Prefeitura de Ibitura de Minas. A gente fica muito orgulhoso, né, do nosso trabalho, e através do prefeito de Ibitura de Minas, o Alexandre Cássio Borges, o convite que ele me formulou, segunda-feira, eu passo a fazer parte dessa equipe. Futuramente o Leandro vai comigo também, né, e fico muito grato pelo prefeito, pela cidade, pelos os membros que trabalham lá. Gostaria muito de ter feito aqui em Andradas, mas as portas não se abriram para mim, talvez uma outra oportunidade, fica assim, mas eu estou muito feliz de poder ajudar as crianças lá em Ibitura de Minas, né? E com certeza faremos um grande trabalho lá também. Mas isso não quer dizer que vai fechar aqui a escolinha? Jamais. Não, né? A não ser quando o meu amigo, meu irmão Eremilson, né, que é o dono do Clube Capeste, falar assim, não, agora para, ele que é o dono, mas a gente tem tido uma amizade muito grande com o Thiago, toda a turma lá do Capeste, a Silvia e o Zusa, que são administradores lá, me ajudando bastante, né? E a gente não vai parar com a escola Serrão Soccer, porque os dias que eu vou trabalhar em Ibitura, segunda e quarta. Não tem, meus treinos aqui, André, são nas terças e quinta. Com sábado, né? A gente faz amistosos, ou treino da equipe da turma da manhã com a turma da tarde, né? E trazemos também observadores. Então, uma semana completa, que graças a bom Deus, eu tenho essa oportunidade agora também de revelar alguns meninos lá em Ibitura de Minas. Beleza. Bom, Serrano, os critérios para fazer parte da Serrano Soccer. Bom, como eu disse anteriormente, é de 5 a 16 anos, né? 17 anos, um ou outro que nós temos. Qualquer criança, mesmo aquela que nunca deu um chute, a gente tem recebido muito, as inscrições ainda estão abertas, né? Recebido com muito carinho, ensinando profundamente. Eu sempre pedi à comissão técnica, a base de tudo é o fundamento. Não adianta você fazer coletivo, que as crianças gostam, mas não vão evoluir. Nós não vamos aprender a ensinar ele a dominar uma bola, a dar um passe, né, a se posicionar.
e quando perder a posse de bola, saber marcar também, não só uma bola no pé. Então, todos esses detalhes, esses fundamentos, nós conversamos muito e praticamos. Isso. Por isso que a Escola Serrão, só que é diferente de todas que tivemos, inclusive de toda a região. Tem sido uma unanimidade, né, na própria cidade, e aproveitando o carinho e a condição que você oferece para mim, Poliano, hoje, agradecer os pais, os responsáveis que têm ido à nossa escola, porque têm elogiado bastante. É evidente que tem crítica, e essas críticas são construtivas, a gente dá para aceitar e aprender, né, André? Isso. Com o auxílio de todos vocês. E muito obrigado. Sempre que precisar de mim, estarei à disposição. Eu aqui agradeço, e para mim é uma honra enorme recebê-los aqui. Leandro, é um trabalho diferente, conforme eu disse. Você, né, lidar com criança, tal, tem que ter tato, tem que ter muito cuidado, porque a criança é melindrosa, né, Zé Carlos? Às vezes uma palavra que você... Então tem que ter esse cuidado, né, para lidar com a criança. E o Leandro tem esse cuidado, a gente sabe disso, a gente que conhece o Leandro, só de conversar, ele sabe como tratar a pessoa, né? E isso também é muito importante, né, Leandro? Com certeza, André, que nem eu costumo dizer, a gente, durante a nossa trajetória no meio do esporte, a gente trabalhou com vários tipos de treinadores e pessoas, e a gente sabe, eu principalmente, uma palavra mal colocada no momento, às vezes, você pode, às vezes, impedir o crescimento do aluno. Então, você poder conversar, explicar, você não precisa xingar, ofender, para poder passar aquilo que você quer. Você pode ir conversando, mostrando também na prática aquilo que você quer. E uma boa conversa, às vezes, vale mais do que um treino de 1 hora. Isso. O professor costuma falar isso mesmo. Então, sempre é importante essa conversa, porque às vezes a criança também pode vir com algum problema, principalmente aqueles adolescentes, né? Algum problema, talvez em casa, com a namoradinha. Então, uma conversa, o que está acontecendo hoje? Vem aqui, vamos conversar. Então, esse trato, essa condição humana também a gente prioriza bastante, porque faz a diferença. A gente sabe que faz a diferença e como eu falei, a gente está ali para ajudar, auxiliar, não somente na parte técnica, tática, mas também no desenvolvimento social do aluno. Bacana. Serrão, para encerrar, a CBF exige hoje que todas as equipes profissionais tenham o time feminino. É cedo para falar isso ainda, a escolinha está aí com 8 meses, mas passa na tua cabeça, por exemplo, a Serrano Soccer feminino? Ô, André, que oportunidade você está me dando. Obrigado. Eu tenho tido procura, não são grandes, né? Mas tenho tido procura. A gente vai pensar seriamente nisso também, né? Essas meninas que jogam futebol, quando quiserem aparecer, pelo menos para fazer a aula, né? Uma aula. Conhecer já ir se adaptando ali, clube, a estrutura da escola, né? Uma aula experimental. Isso. A partir de agora, por causa dessa oportunidade que você está dando, André, a gente ele na parede. Podemos abrir as portas para essas meninas. Né? Fica lançado, então. Fica lançado e só procurar. Né? O meu contato é simples, tem um telefone, posso passar? Pode passar, daqui a pouco vai até aparecer na tela aí, o Rodrigo vai colocar. 35-99252-1000. Esse é o contato, o celular da escola, estaremos à disposição para atender. 35-99252-1000. Está aparecendo embaixo aí, né, nos caracteres. Fica lançado então aí, a gente sabe que tem muitos meninos em Andradas, já aconteceu um time feminino aí, acabou, depois voltou e tal, e é bacana, né? Eu, inclusive, até na época eu estava ainda na formação, o Real Marias, que era o time feminino que tinha que andar. Real Marias, isso. Através do convite do meu amigo Rodrigo, popularmente conhecido como Rodrigo Chulé, ele falou assim, você não quer ir lá dar uma mão para mim? Para mim foi até bom, né? Eu trabalhar, colocar algumas ideias. Infelizmente o projeto não teve prosseguimento, mas eu já tive essa oportunidade de ter essa experiência e é bem bacana também você poder ajudar no desenvolvimento do futebol feminino. Quem sabe a partir de agora esse projeto volta, né, e renasça, né, vamos dizer assim. Com certeza. Serrão, o tempo nosso é muito curto, eu agradeço de coração mesmo a sua presença aqui. Assim que eu liguei, falei com o Leandro, não, nós vamos lá, posso levar o Serrão? Falei, pode não, deve, o Serrão tem que ir, né? Porque eu achava que era só o Leandro que poderia falar em nome da escolinha, mas é um prazer, foi um prazer enorme. Nós vamos ter muitos programas ainda, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença, estamos aí abertos para divulgar você, quando for para Ibitura também, trazer notícias de Ibitura para a gente. André, muito obrigado pelo carinho. O esporte hoje é uma realidade,
né? Que vocês continuem tendo esse sucesso tão grande que já Amém. começou, né? E aproveitar a oportunidade, se tudo correr bem com o futebol feminino, você vai ser o padrinho. Opa, obrigado, tá aí. Porque é uma iniciativa que você Maravilha. me facilitou, né? Assim, numa emissora tão potente como é a sua, a de vocês. E eu que agradeço de carinho. E na próxima oportunidade trazer alguns professores, né? Outros professores e até alunos. Com né? certeza, é o que eu ia dizer, trazer garotos que já estão aí. Né? Os destaques da semana, do mês, a gente pode bater um papo com você. Maravilha. Leandro, mais uma vez foi um prazer tê-lo conosco. Você sabe do carinho, do apreço que eu tenho pela sua pessoa, e isso daí é notório. E eu fiquei muito satisfeito mesmo quando você respondeu que viria e está aqui. Obrigado mesmo pela presença e volte mais vezes. André, quem agradece sou eu, pelo amor de Deus. O convite teu não é um convite, é uma convocação. Opa. Então, jamais poderia nós estarmos aqui participando do programa. Como o professor falou, um programa com certeza vai ter sucesso, porque você é um cara competente. Obrigado. Tem um nome muito forte, Andradas, de respeito. Então, com certeza, é um projeto que com certeza vai cada vez subir mais. E eu que agradeço, né? Você que praticamente acompanhou a minha trajetória, meus grandes momentos dentro do futebol profissional. Eu sempre tenho um gol narrado com a tua voz, então isso para mim é um privilégio. E estaremos aqui, né? Sempre que possível, convidados, estaremos aqui para poder falar da escola e, enfim, do esporte. E sucesso sempre para você e para toda a equipe. Muito obrigado aos dois. Está aí o programa hoje um pouquinho mais extenso, não é para menos. Poderia se estender mais ainda, mas nós vamos ter outras oportunidades com o Serrão e também com o Leandro aqui no nosso Esporte Hoje. Torcedor, forte abraço, até quarta-feira, hein?